Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós sempre mencionamos acerca de nós meditarmos na palavra de Deus. O que de fato o Senhor quer dizer com aquilo que Ele falou, com aquilo que Ele mencionou. Não é o que de fato o Senhor deseja que eu aprenda com isso, ou a forma como Ele deseja que eu aplique isso na minha vida. Pergunta aí para quem está perto de você, faz a seguinte pergunta, fala assim: será que existe bênção em amar os inimigos? Alguém tem inimigo aqui? Pode erguer sua mão, gente, porque se você não tiver um inimigo, eu falo assim, tem alguma coisa errada contigo. Você está querendo agradar todo mundo, tem alguma coisa errada, você não está vivendo os planos e os propósitos do Pai. Amém? Então precisamos compreender o que foi que o Senhor quis dizer sobre amar os inimigos. E antes que você fale, eu acho que eu errei o culto. Não, você não errou não, você veio no culto certo, Deus quer falar contigo. Então olha aí e fala assim, Deus quer te catar hoje. Amém? Então vamos lá. 5 a partir do verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pode se assentar, se acomodar. Então o Senhor Jesus, Ele nos chama, não para a gente viver algo natural, mas é viver de fato algo sobrenatural. Porque haja sobrenatural para poder o quê? Amar os inimigos. Mas é justamente isso que Jesus nos chama. Nós aprendemos no mundo que o quê? A gente ama a quem nos ama de volta. Algumas pessoas são fáceis de amar, são ou não são? Essa pessoa que está aí, linda, bela, perto de você, é uma pessoa fácil de amar, é ou não é? Se ela tiver de cara boa, então é mais fácil ainda. Mas tem uns dias que você fala assim, só Jesus na causa hoje. Mas a gente não está falando dessa pessoa que está aqui. A gente está falando daqueles que de fato nos perseguem, nos caluniam, procuram nos prejudicar. Então nós aprendemos no mundo a amar somente aqueles que de alguma forma vão nos trazer alguma recompensa, vão nos agradar, vão nos tratar também com benignidade. Mas como cristão, a gente ama porque nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Então quando você escolhe amar quem te feriu, você na verdade você não está sendo fraco, mas você está revelando o DNA do céu. Porque nenhum de nós aqui éramos merecedores do amor do Pai, mas ainda assim a Bíblia fala o quê? Que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então porque nós amamos a Deus, é que nós passamos a amar os nossos inimigos. Porque nós amamos ao Senhor, então tá bom, Senhor. Todo aquele que te ama, guarda a tua palavra e obedece. Então eu te amo, Senhor, então eu vou guardar a tua palavra e vou amar os meus inimigos. E um pouco mais do que isso, eu vou orar por aqueles que me perseguem. Não vou perguntar quem é que anda orando por aquele que persegue aqui. Ainda não é o momento. Então pense em alguém que te decepcionou profundamente. Quando você começa a orar por essa pessoa, algo começa o quê? A mudar. E esse algo que começa a mudar não é na pessoa, é em você. Porque antes nós, sem orar pelo inimigo, sem orar por aquele que está nos perseguindo, o nosso coração é tomado por sentimentos ruins, por sentimentos de dor, de mágoa, de ressentimento, de ódio e até mesmo do quê? De vingança.
de querer revidar o mal que aquela pessoa está nos causando, as palavras que ela está usando, que está nos ferindo. Então a gente fica maquinando aquilo, ruminando aquilo no nosso coração. Então quando nós passamos a orar por essa pessoa, o amor começa o quê? A limpar o nosso coração das impurezas da mágoa. Então quando você ama o seu inimigo, você deixa de ser refém da dor, porque é justamente isso o papel do inimigo das nossas almas no geral, que é Satanás. Ele usa pessoas como instrumentos para quê? Para nos ferir. E qual é a nossa grande dificuldade? A gente enxerga que é a pessoa ali, não é, em carne e osso, que está nos prejudicando. E a gente se esquece daquele versículo que diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então eu quero deixar claro aqui também que não é para você orar para o diabo se converter, tá? Olha aí para quem está perto de você e fala assim: não adianta você jejuar para o diabo se converter. Ele já está condenado. Mas você pode orar e jejuar. Pode continuar declarando. Fala assim: mas você pode orar e jejuar por aquela pessoa que está aprisionada e que tem sido um instrumento para te ferir. Porque por vezes a pessoa só está sendo um instrumento. Quantas vezes, porque nós também, aqui tem dias que a gente também está um dia meio atravessado, né, gente? E que a gente também fere, a gente também é duro nas palavras, a gente também gostaria do quê? De ser compreendido. Então são momentos em que nós vivemos que, peraí, eu preciso amar aqueles que estão me perseguindo, aquele que está me prejudicando. A mágoa quer repetir a dor, mas o amor, ele quer o quê? Ele quer interromper o ciclo. Perdoar e amar quem nos feriu, e a gente está, é como se a gente dissesse assim: não, a história comigo vai terminar diferente, porque eu não vou revidar aquilo que a pessoa está intentando contra mim. Ela vem, ela me provoca, mas eu escolho não revidar a ela. Eu escolho não entrar na onda daquilo que ela está querendo me atrair e me arrastar para o nível dela. Nós sempre mencionamos acerca de, às vezes a gente vai conversar com alguém e essa pessoa já vem com 5 pedras na mão. Você já conversou com alguém que já veio com 5 pedras na mão para atacar em você? E tacou alguma delas em você? Pensou? Você já lidou com isso? Oi, boa noite. Vê se essa pessoa do seu lado está respirando, só para ter certeza. Você está meio tenso, né? Fala, está meio tenso o negócio aqui hoje. E a gente esquece o quê? Gente, a maior arma de defesa é? Maior arma de defesa é o ataque. Se a pessoa está com 5 pedras na mão, ela está atacando ou ela está se defendendo? Se a maior arma de defesa é o ataque e a pessoa já está com 5 pedras na mão, ela está atacando, ela está se defendendo. Se defendendo. A gente não sabe a história dela. A gente não sabe as marcas, a gente não sabe aquilo que a pessoa já viveu. A gente não sabe o quanto aquela pessoa já foi ferida, para que ao mencionarmos qualquer coisa, ela já venha com as pedras e já ataque. Porque ela já foi muito atacada. Então antes de ela ser mais uma vez atacada, ferida, machucada, ela já revida. Às vezes nós falamos isso das outras pessoas, mas muitas vezes somos nós que estamos com essas pedras nas mãos. Mas olha aí para esse crente bonito e fala assim: mas hoje o Senhor nos chama a soltarmos as pedras, a amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. A Bíblia fala lá em Romanos: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. De que maneira nós temos vencido o mal? Nós temos orado, amado os nossos inimigos, temos honrado a palavra do Senhor, que nos fala justamente isso: se te ferirem numa face, oferece a outra. Ou será que a gente também já está indo armado e se alguém fala alguma coisa, a gente já rebate de pronto? Porque não foi para isso que Cristo nos chamou.
No trabalho, quando alguém te persegue e tenta te prejudicar, a sua reação natural talvez seja as mesmas atitudes da outra pessoa. Mas quando nós escolhemos agir em amor, agir com bondade, o que isso faz? Isso desarma o inimigo e desativa o ambiente espiritual de retaliação. O que significa isso? Nós tiramos a autoridade do inimigo. Porque o inimigo só pode atuar em uma legalidade. Se eu fui afrontado, se eu fui perseguido e eu não dei brecha no meu coração, muito pelo contrário, eu revidei o mal com o bem, eu encerro o ciclo. Eu não perpetuo aquele sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de vingança dentro de mim. Muito pelo contrário, eu me posiciono, lembra lá do versículo 5? Para que sejais filhos do vosso Pai. Eu me posiciono como filho do Pai. Eu amo aquele que está tentando me prejudicar, porque o amor de Cristo talvez ainda não esteja brilhando na vida dessa pessoa. Não que essa pessoa não tenha ouvido falar de Cristo, mas existe ainda um processo que o coração dela ainda não foi curado, não foi sarado. Então eu me posiciono para orar, para clamar por essa vida. Guardar rancor é como beber veneno, esperando que o outro morra. Já amar o inimigo não significa, gente, que a gente vai aprovar o erro. Significa que eu estou escolhendo viver sem esse ódio no meu coração. Eu escolho me livrar desse peso. E nós precisamos começar o quê? A orar por aqueles que nos feriram. É fácil orar, gente, por quem nos feriu? Já te respondo, não, não é não. Porque a gente tem vontade, sabe de fazer que oração? Senhor, justifica o teu servo, justifica a tua filha, Senhor. Porque o Senhor sabe que o meu coração não era isso. Mas e quantas vezes nós também falhamos? De que maneira a gente está disposto a perdoar a outra pessoa? Porque talvez naquele dia ela não estava num dia bem. O quanto nós estamos dispostos a sermos cumpridores desse mandamento que o Senhor nos deu. Ama o teu inimigo e ora por aquele que te persegue. A gente por vezes não entende que é um teste na nossa vida. Que nós, para sermos aprovados, seremos o quê? Provados. E aí a hora que vem a prova, a gente está sendo aprovado ou a gente está atacando com as outras 5 pedras nossas? O que é que a gente está fazendo? Qual é a maneira que nós estamos reagindo e que nós estamos revidando? Qual é a forma que nós estamos lidando com esse ensinamento de Jesus? Porque quando nós escolhemos manter no nosso coração um sentimento de raiva, de mágoa, de frustração, até mesmo um sentimento de vingança, nós estamos no centro da vontade de Deus? Estamos? Se apenas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as bênçãos do Pai nos alcançarão, nós seremos abençoados então, se escolhermos não amar os nossos inimigos e não orar por aqueles que nos perseguem? Iremos? Também não. Talvez estamos correndo atrás de alcançarmos algo, quando tudo que o Senhor está dizendo, passa a amar os seus inimigos, passa a orar por aqueles que te perseguem, você vai ser o quê? Promovido. Às vezes o Senhor só está esperando uma atitude nossa e a gente só está preocupado com o nosso bem-estar. A gente só está preocupado com aquilo que nos diz respeito. E o Senhor está à procura de alguém que entre na brecha e que interceda em favor de uma outra pessoa. Interceder, orar por aqueles que nos perseguem não é falar, Senhor, justifica o teu servo. Mas é falar, é orar, é jejuar por essa pessoa, Senhor, que a tua luz brilhe sobre a vida dela. Que o Senhor penetre e traga, Senhor, quebrantamento a esse coração. Traga cura, Senhor, dessas feridas que há nesse coração, que endureceram, que enrijeceram, que marcaram essa história a um ponto dessa pessoa achar que tudo é contra ela e que é uma perseguição, na verdade, contra ela, porque é a visão que ela tem da vida. Porque quando alguém te elogia, a gente fala o quê? São os teus olhos. Então quando é uma pessoa, você conhece alguém que ela está sempre armada, essa pessoa é alguém que precisa muito ser amada, para que ela se desarme e ela passe a confiar e permitir então que pessoas acessem o coração dela. Porque talvez você ainda não tenha entendido, pessoas ferem, mas pessoas também curam.
que nós sejamos esses instrumentos de cura para alcançar o coração dessas pessoas. Pessoas que vão se posicionar no Evangelho para orar, para que a pessoa passe a enxergar, para que a pessoa se desarme, para que a pessoa seja liberta de dores e de traumas. Precisamos compreender que o perdão cura o ofendido, não o ofensor. Tem gente que não quer liberar perdão porque tipo assim, como é que eu vou deixar a pessoa aí livre do tanto que ela me prejudicou? Quem vai ser livre é você. Porque por vezes a pessoa que te ofendeu, que causou algum dano para você, ela nem sabe o mal que ela fez. Às vezes ali, numa discussão, fala determinadas coisas, aí depois você fala assim, mas você falou isso para mim. Não falei, imagina, a pessoa nem lembra o que foi que ela falou. Mas quem ouviu, não esquece daquilo que foi dito. Mas é preciso o quê? Liberar o coração. Só que nós muitas vezes estamos o quê? Com um caderninho. Às vezes a gente ainda brinca, estou anotando seu nome lá na listinha negra. Tem alguém aqui com um caderninho, com uma listinha negra? Dá uma perguntadinha aí, você tem uma listinha lá na sua casa anotada? É hora de rasgar essa listinha, gente. É hora de desconsiderarmos tudo aquilo que fizeram contra nós, para que o Senhor reverta em muitas bênçãos sobre a nossa vida, porque o amor é uma chave espiritual. Quando nós obedecemos a esse mandamento, nós abrimos as portas de graça, porque Deus defende quem não busca se vingar. Lá em Provérbios a Bíblia diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, e o Senhor recompensará você. Nós temos na Bíblia José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Se fosse você que tivesse sido vendido pelos seus irmãos como escravo para uma terra distante, como é que você reagiria? Porque José não escolheu manter no coração dele sentimentos contrários, sentimentos de ressentimento, de mágoa, mas ele escolheu o quê? Estar sensível ao Senhor e ser cumpridor da vontade do Pai. Ele escolheu manter o seu coração íntegro e reto, porque ele escolheu isso. Ele foi o quê? Promovido a governador no Egito. Ele não apenas livrou o Egito da fome, as outras nações à volta, mas a sua própria família, porque a obediência ao amor o levou à promoção. Quando nós vencemos o mal com o amor, Deus nos coloca onde o ódio não pode te alcançar. Então somos nós os responsáveis por aquilo que nós vamos manter no nosso coração. Se nós vamos permitir ainda termos uma listinha negra, um caderninho onde a gente vai anotando o mal que nos causaram, ou se a gente fala assim, não Senhor, eu escolho orar por aqueles que me perseguem, eu escolho amar, Senhor, essas pessoas que intentam contra a minha vida. Que nós venhamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a reagir com sabedoria diante das ofensas, para que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque amar quem te ama é natural, mas amar quem nos persegue é maturidade espiritual. Entenda que não existe maturidade espiritual sem maturidade emocional. Tem gente que acha que pelo tempo que tem na igreja, porque já leu a Bíblia assim, de capa a capa, umas 20 vezes, acha que está fervendo. Se você não perdoa, se você não se posiciona, se você não é praticante da palavra, você só é somente um fariseu, conhecedor da letra. Não tem maturidade espiritual. E é isso que o Senhor nos chama, para nós andarmos em verdade, para nós andarmos no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Conta aí para quem está perto de você, declara assim para essa pessoa: você não precisa vencer a discussão, você só precisa vencer a si mesmo. É fácil vencer a si mesmo, gente? Mas a gente quer tanto vencer uma discussão, sair no grito, quem grita mais alto, quem fala mais alto, quem dá a última palavra. Mas na verdade o Senhor quer nos ensinar o quê? A vencermos a nós mesmos.
E aí nós vamos descobrindo que o nosso maior inimigo não é o outro. Às vezes o maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós precisamos desses testes na nossa vida para justamente revelar aquilo que está no nosso coração. Porque quando alguém fala algo contra nós, o que é que eu vou exalar? O bom perfume de Cristo? Os frutos do Espírito ou as obras da carne? É preciso que haja as provas na nossa vida para revelar justamente aonde é que nós estamos firmados. Se nós estamos buscando estar próximos à cruz, juntinho à cruz, que diminua eu de fato, para que Cristo apareça sobre a minha vida, que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Ou se na hora ali, que o calo aperta, que a pessoa fala contra você, dá uma olhadinha de canto aí e fala: o que anda saindo da tua boca? Se malequita, filisteu, incircunciso. Fala assim: crente. Crente. Fala: ô Jesus, misericórdia de nós. Cumprir o mandamento de amar os inimigos é plantar o bem onde o mal tentou dominar. Obedecer a esse mandamento promove cura, promove reconciliação e faz com que a gente se pareça mais com o Pai. E o Senhor nos chama: sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai que estás no céu. Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Por vezes nós estamos pedindo ao Senhor por um milagre, mas na verdade o maior milagre é nós aprendermos a amar os nossos inimigos. É buscarmos viver os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, porque todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Como é que você tem vivido os seus dias? Quero te convidar a você curvar a sua cabeça, você fechar os seus olhos e refletir. Como é que você tem lidado com as situações adversas? Com os momentos de perseguição, com as afrontas do inimigo, com as palavras que muitas vezes são lançadas até mesmo dentro da sua própria casa. Qual é o sentimento que você tem mantido no seu coração? No momento em que você ora, você tem pedido ao Senhor: Senhor, traga luz sobre a vida dessa pessoa. Senhor, traz quebrantamento, faz com que a sua verdade brilhe sobre a vida dessa pessoa. Faz com que, Senhor, haja cura do Senhor nessas feridas que essa pessoa traz, que ela é tão rancorosa, ela é tão amargurada. Ou você é aquela pessoa mimizenta, que no momento adverso você já chora, já se descabela. E você se entrega a isso, porque as provas revelam aonde é que nós estamos firmados. Doce Espírito Santo, nós queremos estar firmados em Ti, no Senhor, que é o autor da vida, que é o motivo, Senhor, da nossa fé. Pai, quando nós escolhemos trilhar a Tua verdade, nós somos conduzidos a essa fonte de águas vivas. Nós temos, Senhor, o direito de escolher se viveremos segundo os Teus mandamentos e continuamos, Pai, bebendo dessa água viva, ou se vamos beber, Senhor, essa água suja que muitas vezes o inimigo nos propõe, enchendo nosso coração de rancor e de amargura, nos tornando, Senhor, parecidos com Ele, ao invés de nos tornarmos parecidos contigo. Pai, quando nós escolhemos viver o Teu mandamento, Senhor, nós somos conduzidos a pastos verdejantes e vivemos, Pai, a abundante graça do Senhor para nós. Pai, que haja um derramar da Tua presença sobre cada pessoa aqui, que haja conscientização de uma escolha, Pai, que é pessoal. Eu só posso ministrar a Tua verdade, a Tua palavra, mas a escolha é pessoal, Senhor. A forma como cada um vai escolher agir com os seus inimigos, se vai escolher amá-los ou se vai escolher apedrejá-los, se vai escolher orar por eles ou se vai escolher afrontá-los. Pai, mas que em todo tempo nós venhamos nos voltar para o Senhor e declarar que diminua eu, para que o Senhor cresça. Que a Tua glória, Pai, seja vista sobre as nossas vidas e que verdadeiramente nós venhamos viver como filhos do nosso amado